Shalom, queridos. Hoje é Efésios capítulo 5, cujo tema é Imitadores de Deus. Neste capítulo 5, na carta de Paulo aos Efésios, vemos que Paulo fala sobre a importância da santidade, ou seja, da santificação entre o povo de Deus, sem viverem segundo as práticas pecaminosas e que devemos fazer morrer o velho homem por meio da palavra. Então, a palavra é a maneira que você tem para matar o velho homem e viver uma vida sem pecados. Porque se você esconder a palavra no coração, você não peca contra o Senhor, diz o salmista, no Salmo 119. Então vamos viver a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. É isso que Deus nos manda fazer. E esse é um discipulado de excelência, onde você não deixa de meditar, porque você lê esse capítulo pela manhã no lugar secreto, você lê ao meio-dia, depois do almoço, enquanto descansa o almoço, você lê no culto doméstico, antes de dormir, com toda a sua família, fazendo o culto doméstico, e ainda estuda de 7 em 7 dias com o seu discipulador. Então não tem como você se perder, como você viver uma vida pecaminosa se estiver meditando na palavra de dia e de noite. É importante que aprendamos a compreender a vontade do Senhor. Se somos tentados a seguir tantas coisas, no final o que importa é agradá-lo, negando todas as outras. São muitas coisas que vêm para nossa mente, nossa vida, e a gente quer fazer, mas o importante é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você medite na palavra de dia e de noite. Você não vai ter tempo para pecar, tenha certeza disso. Nossos cultos devem ser voltados para Deus, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, o modelo do culto está aqui. Como é que Deus quer que a gente se apresente na sua casa? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. O contexto histórico de Efésios 5, Paulo está nesse contexto histórico de Efésios 5, Paulo está ensinando como proceder, sendo promotores da paz, da união e da alegria, sermos influenciados pelo Espírito Santo, por seu amor. Jesus entregou dons na igreja, de forma que cada um seja útil para o crescimento. Cada dom desse é útil para o crescimento da igreja. Se não for para crescimento, tire esse dom para o lado, porque os dons são para isso. Se ele é dom de Deus, ele vem com intenção, com propósito de fazer o crescimento da igreja. E você vê que muitos dons espirituais que estão aparecendo em nosso tempo por aqui, nas novidades que o povo apresentam, são dons que vão fazer divisão, que vão querer um ser melhor do que o outro. E aí você já sabe que não é desse jeito. Deus só quer para crescimento da igreja. Se não está trazendo crescimento, para com este dom. Para imediatamente. Ah, mas o meu dom é de ficar catando mosca. Já viu isso? Até isso aparece, viu? Você vê em ambientes que são exagerados, né? Em termos de se tratar de momentos do mover do espírito, e tem uns exageros, que é um catando mosca, outro voando, botando a perna lá não sei aonde, botando os braços não sei aonde. Então isso não é o que Deus está falando. Deus está falando de dons espirituais que têm um propósito de fazer o crescimento da igreja. Então, vigie para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, viu? Se não cresce a igreja, se não tem unidade, se não tem um amor, não é de Deus. Os cristãos são desafiados a serem seguidores de Deus. Eles já tinham sido estimulados a aprender de Cristo e não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30.
Não somos capazes de imitar Deus em poder, conhecimento e onipresença, mas podemos imitá-lo sacrificando-nos e tendo um espírito perdoador. Efésios 5, de 3 a 5. Gratidão a Deus. Todos os dons de Deus, inclusive a sexualidade dentro do casamento, devem ser motivo de gratidão e não de gracejos. Vamos fazer gracinhas. A gente gosta de fazer muita gracinha, não é? Principalmente quando se trata do dom da sexualidade. É um dom de Deus também. E a gente brinca muito com isso. É algo tão sublime. Quem pode descrever um orgasmo? Ninguém. É algo indescritível, não tem como descrever. É algo que vem do Criador. Se você quiser imaginar o que significa os céus, então imagine essa obra maravilhosa do homem e a mulher dentro do casamento. É algo de Deus e que a gente brinca muito com essas coisas. Nisso aí há uma satisfação dentro do casamento, satisfação espiritual, satisfação na alma e no corpo. Então, isso não é uma obra qualquer. Fora do casamento, não existe essa satisfação tríplice. Por isso que as pessoas que buscam uma satisfação sexual fora do casamento, elas nunca se satisfazem. Ela tem vários parceiros, sai de um, vai para outro, não consegue satisfazer, e lá se vai e parte para outros tipos de coisas, de pornografia, de tudo mais, porque não há satisfação como Deus propôs, como é o propósito de Deus, só dentro do casamento. Dentro do casamento, que for abençoado por Deus, que você pede a Deus o cônjuge e Ele lhe entrega nesse casamento, há uma satisfação completa. E devem estar agradecidos a Deus a cada momento por este dom da sexualidade. Como os demais dons, deve ser respeitado, não é motivo de gracejo, é motivo de dar glórias a Deus por cada dom, inclusive da sexualidade. Efésios 5, de 6 a 7. Não sejais participantes com eles. Vista de maneira ativa a ira de Deus, é sua firme e constante oposição ao mal. Deus é eternamente contrário a tudo que vai contra seu plano e sua natureza santa. A nova comunidade do Pai deve refletir o caráter do reino de Deus e o caráter da sua ira, dando testemunho contra o mal. Sempre, Deus está sempre contrário ao mal. E aqueles que buscam a Deus têm que estar contrário ao mal. Como é que você está na frente de um povo? Como é que você pode estar na frente de um povo sem ser contrário ao mal, sem abrir os olhos das pessoas daquilo que é mal? Você não vai se incomodar se as pessoas vão ficar zangadas, fazer biquinho, fazer cara feia, torcer o pescoço para um lado e para o outro. Você tem que falar aquilo que Deus não gosta. Deus não gosta e você fala, que é para as pessoas estarem com seus olhos espirituais abertos e não chegarem diante de Deus um dia dizendo que fez tudo aquilo porque não sabia. O líder tem por obrigação de abrir os olhos espirituais das pessoas. Então, se nós sabemos que a terra não está sarada por falta de oração, e por que a gente fica calado com uma coisa dessa? Se a gente sabe que Deus não mente, Ele disse que a terra é sarada se o povo dele se humilhar, orar, buscar sua face, se arrepender dos seus maus caminhos. O povo dele não está fazendo isso. Se você está na frente do povo, você falar isso para agradar o povo, você tem que abrir os olhos espirituais, falar às pessoas por que é que não está. E aí você vai dizendo onde é que é o lugar de oração. Pela manhã, logo cedo, um lugar secreto, como Jesus Cristo disse em Mateus 6,6. Durante todo o dia, enquanto está trabalhando, está conversando com Deus, não mudar o pensamento, não sair da sala do trono, voltados para as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Então, uma comunhão constante. E quando você for ao templo, para o culto, chegar pelo menos 30 minutos antes para começar de joelhinhos dobrados, orando para que Deus traga aos lábios da pessoa que vai trazer a palavra
tudo aquilo que Ele quer para a sua igreja. Além desse horário, 30 minutos antes do culto, pelo menos escolher um horário do dia, ou pela manhã, ou pela tarde, ou meio-dia, para dar uma chegadinha no templo e orar lá, porque lá é chamado Casa de Oração, Mateus 21, 13. Quando fizeram um congresso voltado para o assunto da oração, são coisas básicas, porque a gente fica procurando assuntos para poder chamar a atenção do povo, para poder atrair o povo. Aí tem que colocar os assuntos que Deus requer, as prioridades de Deus. Então, se é um congresso, vamos fazer um congresso sobre oração? Trazer alguém que está perito no assunto para falar? Intercessores, precisando dessa grande obra. E a gente faz congresso de tudo, menos disso. Como é que a gente na frente do povo e deixa o povo passar por cima daquilo que é prioridade de Deus? A gente tem que falar, porque Deus não admite o mal, Ele é o tempo todo contra o mal. E aqueles que seguem o Senhor, que são chamados para estar na frente da sua obra, precisam estar do mesmo jeito, odiando o mal e abrindo o povo, os olhos do povo, para que enxerguem onde é que estão as coisas erradas, para se consertarem, porque Deus é santo, santo, santo. Efésios 5, versículo 10, serviço aceitável. Aprovando o que é aceitável ao Senhor, faz do dever e vida cristã um prazer, servindo com alegria. Efésios 5, de 11 a 14. Reprovai-as. Os cristãos fiéis não apenas se abstêm do mal, como também condenam as obras das trevas, mostrando que elas são infrutíferas, vergonhosas e não vale a pena. Essas palavras são um alerta sério. Os cristãos devem ser sábios e cuidadosos em tudo, inclusive no uso do tempo. Nosso uso do tempo não é neutro. Ele pode ser negativo se não for investido no bem. Salmos 90. Manda a gente contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. A gente não pode perder tempo. Nosso tempo aqui é muito rápido. 120 anos no máximo, passa rápido. E nós precisamos não desperdiçar o tempo. Desde que eu me entendo como filha de Deus, desde meus 7 anos de idade, que eu não sei, não suporto ficar parada na frente de um televisor, na frente de uma coisa qualquer. Eu tenho que estar ativa na obra de Deus, eu tenho que estar costurando alguma coisa para oferecer a alguém que está precisando, fazer uma roupa, alguma coisa. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, porque mesmo que eu não precise, tem alguém precisando. Então, cada um tem a sua habilidade. Se você tem habilidade na costura, faz um vestido para dar uma pessoa que não tem o que vestir, mas não perca tempo. Se você tem o dom em relação a bordados, faz um paninho de mesa, alguma coisa para oferecer a alguém que não pode. Mas não perca tempo. Ficar em frente do televisor, em frente do celular o tempo todo, perdendo tempo. Se você estiver no celular, Instagram, Facebook, YouTube, pregando a palavra, você não está perdendo tempo. Você pode ficar à vontade o dia inteiro. Mas se você está nesses lugares, nessas redes sociais, para apresentar a casinha que você ganhou, o vestidinho que você ganhou, a fazenda que você está, a praia que você está, pelo amor de Deus, abre esses olhos espirituais. Os filhos das trevas têm que fazer isso, porque eles não têm prazer na lei de Deus. Mas você, um filho de Deus, tem prazer na lei de Deus. Como é que você vai perder a oportunidade de estar nas redes sociais apresentando a palavra, pregando o evangelho, ensinando a palavra, para estar fazendo as demonstrações das coisas que Deus lhe dá? As coisas que Deus lhe dá é do agrado de Satanás? Satanás gosta? E por que você vai mostrar para ele? Quando você está nas redes sociais mostrando suas coisinhas, você não está mostrando para Deus, está mostrando para Satanás, porque você sabe que o que reina, o que está na terra, que você sabe muito bem, operando, é o reino das trevas. Você acha que as pessoas que estão na mão deles vão se agradar de ver você com essas coisas maravilhosas que Deus lhe dá? Abre esses olhos espirituais e vai para as redes sociais falar de Jesus.
Se você quer usar sua roupa bonita, use para pregar o evangelho, mas não para mostrar que olha a roupa que eu ganhei, olha a roupa que eu tenho. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo está às portas. Está escrito em Atos 1, versículo 11, que ele vai voltar da mesma maneira que ele foi assunto aos céus. Vem com poder e glória, será um novo céu, uma nova terra. Nós sentaremos numa mesa com vestes resplandecentes, com corpos incorruptíveis, para estar ceando com o Senhor o tempo todo. E em vez de nós estarmos vendo, já se alegrando com isso, a gente está procurando viver da maneira que o mundo gosta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Espero que vocês entendam que o Senhor quer de nós é que estejamos meditando na sua palavra de dia e de noite e que estejamos em vida de oração, porque quem medita na palavra tem palavra para falar com Deus, tem oração para fazer, porque até para falar com Deus você precisa saber a própria palavra dele, porque se você não fala dentro da palavra, ele não lhe atende. Ele só tem compromisso com a palavra dele, então medite nela de dia e de noite, para quando você falar com Deus, você falar com a própria palavra. Em nome de Jesus. Então, Efésios 5:17 diz assim: entendei a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor. Resume duas filosofias de vida descritas nos versículos de 1 a 17. O estilo de vida do mundo é caracterizado por trevas morais e espirituais. A filosofia do viver piedoso é caracterizado por luz moral e espiritual. Seu objetivo é imitar a Deus e o seu amor. Efésios 5:18. Não vos embriagueis. Os imperativos de Paulo contrastam a diferença de estar sob a influência do vinho, que leva ao excesso, e estar sob a influência do Espírito, que leva a uma vida cheia de alegria. Deixe o vinho que embriaga, o vinho da terra, para pegar o vinho dos céus, que é o Espírito Santo, e viver embriagado com ele. Os mandamentos são plurais, portanto, não se refere apenas a indivíduos, mas à comunidade da fé como um todo. A comunidade da fé como um todo. Efésios 5:19-20. Louvor e gratidão. A plenitude do Espírito é demonstrada com o atendimento espiritual. Louvor e gratidão constante e abrangentes. A igreja cheia do Espírito será conhecida pelo louvor e gratidão a Deus. Então, se você está cheio do Espírito, sua vida é só louvor e gratidão a Deus. Não tem murmuração. Os que estão cheios do Espírito não murmuram. Em tudo dão graças a Deus. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros. Este versículo é a articulação que une o que foi dito antes com o que vem depois. Gramaticalmente, a expressão no particípio está junto aos versículos 18 a 20, todavia o conteúdo dos versículos 22 a 33 depende do princípio da submissão do versículo 21. Efésios 5:22. Esposas, esposas, sujeitai-vos as esposas serem submissas. Essa expressão esposa sujeitai-vos quer dizer esposa submissas ao seu marido. Isso é algo muito sério. Nós vemos Colossenses 3:18, de 4 a 18, e Colossenses 4, versículo 1. A submissão ao marido é algo que atemoriza as mulheres. A mulher não quer ouvir essa palavra, mas é falta de conhecimento de Deus mesmo, é ignorância espiritual. Porque aquela pessoa que é submissa, ela não responde. Quem responde é a pessoa a quem nós estamos nos submetendo. Então, quando o marido pede alguma coisa absurda, para mim não tem problema, é ele que vai responder. Então, pronto. Por que você tem tanta dificuldade de ser submissa? Tem algum problema na sua alma ainda?
está com a alma ainda com problemas, porque se a sua alma está sarada, você sabe muito bem que o que Deus manda não tem para a gente dizer, espere aí. O que Deus mandou é agora, faz e acabou. Não é para ser submissa? É. E agora, se eu fizer isso, vai ser um dano terrível para a família. Ele não está enxergando, ele não sabe que eu sou detalhista, ele não sabe, ele vê o todo, eu vejo os detalhes. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não interessa. Deus vai adiante de você. Ele está com aqueles que se submetem à vontade dele. A vontade dele não é essa, que ele seja a cabeça e você se submeta? Se ele fizer isso com amor, é bom para ele. Se ele não fizer com amor, é ruim para ele. Para você não vai ser nada ruim, porque Deus está do lado daquele que obedece. Qualquer autoridade pediu alguma coisa para você que não está legal, bom para você é fazer, porque quem vai pegar mal é a autoridade que estiver fazendo alguma coisa que não for de acordo com a vontade de Deus. E por que você se preocupa? Não quer fazer porque a autoridade está exigindo isso, exigindo aquilo, que está demais, é muito trabalho, é muito isso, muito aquilo, só vai ser bom para você. A autoridade que estiver além da conta daquilo que Deus determinou para que ela exija de alguém, ela vai sofrer na mão de Deus, porque Deus é o dono da autoridade. Ele é a autoridade das autoridades. Não sei por que você se preocupa tanto em desobedecer, porque só vai perder com isso. Desobedecer só vai perder. Todas as vezes que as pessoas desobedeceram a Moisés lá no deserto, só quem perderam foram elas. Moisés foi protegido por Deus, eles queriam apedrejar, Deus não deixou, eles queriam matar Moisés, Deus não deixou, e quem perderam foram eles. Então, a autoridade sendo boa ou má é para ser obedecida. Romanos capítulo 13, todo fala sobre isso. Então, obedece em nome de Jesus. Seja submissa ao seu marido em nome de Jesus. O Senhor dos senhores é Senhor dele. Se ele não está fazendo o que é certo, Deus é que vai puni-lo, não é você. Efésios 5, de 23 a 24. O marido é o cabeça. Paulo fala primeiramente às esposas. Elas devem se submeter a seus maridos por vontade própria. Não deve haver imposição externa. Submeter-se não significa que a mulher é inferior ao homem na união matrimonial, uma vez que essa submissão é regida pela expressão como ao Senhor. Ele fala como ao Senhor, obedecer como ao Senhor. Então só é para o seu bem, mulher, você obedecer. A submissão das esposas cristãs a seus maridos é um aspecto de sua obediência a Cristo. Submeter-se é abrir mão dos seus direitos e negar-se em favor do outro. É para Cristo isso que você faz. Quando você faz isso, faz para Cristo. Esqueça essas ideias mundanas que você vê por aí da sua colega que diz assim, olha, uma mulher que divide as despesas com o marido, como é que ela vai obedecer ao marido? Você divide as despesas porque você quer. Você sabe que seu papel é cuidar dos seus filhos, fazer dos seus filhos profetas e profetisas dos últimos dias da igreja na terra. Você sabe muito bem que não adianta você ganhar tudo e perder a sua família. Ver seus filhos na adolescência, cada um seguindo para o seu caminho. Mas você se submete a isso, a trabalhar fora de casa, depois se achar, porque divide a despesa com o marido e não querer obedecer, você vai errar duas vezes. Primeiro, porque foi trabalhar fora de casa, sua missão não é essa. Segundo, porque ainda está se achando superior ao seu marido só porque trabalha. Desobedecendo a Deus e se achando. É melhor que você procure abrir os olhos espirituais e ver quão precioso é uma criança. Deus diz que as crianças são herança do Senhor. E uma herança do Senhor é para você estar paparicando o tempo todo, é ali junto, é correndo atrás e brincando com ela, e conversando com ela, e ensinando, é de dia e de noite ali, sendo a figurinha do seu filho. Os assuntos da Bíblia que você ensina ao seu filho, você é a figura. Você é a maneira deles ficarem aprendendo, porque a criança aprende pelo que vê. Então você vai ensinando e vai praticando. Eles vão vendo tudo que você ensina na prática durante o dia. Se a mulher trabalhar fora de casa, como é que ela pode ser a figurinha do filho? Ela pode fazer o culto doméstico à noite, mas de manhã ela ganha a rua, vai para o seu trabalho. E depois, quem é que vai apresentar aquilo que ela ensinou?
É você, a criança aprende pelo que vê. Você ensinou, fez o culto doméstico à noite, que maravilha, leu o capítulo do discipulado, os seus filhos ouviram, está tudo lindo. Quando é de manhã você vai para o seu trabalho e as crianças ficam vendo que figurinha. Porque a lição da criança tem que ter figurinha, você sabe disso. Só que a figurinha mais preciosa que existe é a figurinha da mãe. Então, durante o dia, ela fez o culto doméstico à noite, pela manhã o filho quer ver em você o que você ensinou à noite, em cada passo do seu dia. Então, mamãe, lembre-se, se você está querendo se achar, não obedecer o seu marido porque você hoje é alguém que ganha mais do que ele, ou porque você já tem essa liberdade de trabalhar fora de casa, peça perdão a Deus por essa maldade do seu coração, porque nossos corações são enganosos. É um erro dobrado. Nunca vi nenhuma empresa sair presidente e vice-presidente. Só nós, com os nossos corações enganosos, somos capazes de fazer uma coisa dessa. Você vê que qualquer empresa na Terra não sai presidente e vice-presidente. Se um sair, o outro fica. Mas o lar sai o pai para um lado, a mãe para o outro, e as crianças sendo as vítimas nessa terra, como se fosse um cão sem dono, sem entenderem, sem saberem que o que Deus diz dela é que elas são herança do Senhor. E elas sofrem tremendamente na mão de babá, na mão de titia, na mão de vovó. Vovó não faz malvadeza, mas vovó não é a mãe. Titia não faz malvadeza, mas ela não é a mãe. Babá não faz malvadeza, mas ela não é a mãe. Então, pronto, só o fato de não ser a mãe já é muito doloroso no coração do filho, que eles querem a sua mãe. Então, em nome de Jesus, se submeta aos ensinos da palavra. Efésios 5:25, maridos. Paulo passa a falar dos deveres dos maridos. A sociedade em que Paulo vivia reconhecia os deveres da esposa com o seu marido, mas não necessariamente os do marido para com a sua esposa. Tal como em Colossenses 3,19, o apóstolo exortou os maridos a amarem suas esposas, mas Efésios mostra que o amor sacrificial de Cristo pela igreja é o modelo de amor que o marido deve ter pela sua mulher. Os maridos devem amar suas esposas constantemente como Cristo ama a igreja. O tempo do verbo grego amem indica um amor contínuo. Amar é mais do que afeição familiar ou paixão sexual. Amar é a atitude deliberada de se preocupar com o bem-estar do outro. O marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Efésios 5, 25 a 27, Efésios 5, de 28 a 30. Efésios 5, de 31 a 33. Tudo isso está contido que Deus fala de marido e mulher. Efésios 5, 26 a 27. Expiação de Cristo. Na expressão purificando-a com a lavagem da água, Paulo explica de maneira mais completa o resultado da expiação de Cristo em favor da igreja. A expiação torna a igreja santa e pura. Cristo se entregou em favor da igreja para a sua santificação e purificação. Efésios 5, 28. Ama a esposa, ama a si mesmo. Os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, portanto, eles devem abrir mão de seus direitos pessoais para o bem de sua esposa. Esta é uma figura solene do amor do pacto. Efésios 5, 28 a 30. Membros do mesmo corpo. À primeira vista, parece que Paulo desceu do padrão elevado do amor de Cristo para o padrão inferior do amor próprio ao dizer: ninguém detestou a sua própria carne, mas o fato é que ele estava lembrando aos casais cristãos de sua unidade, isto é, do fato de serem uma só carne. Por esta razão, o dever do marido de cuidar de sua esposa como cuida de seu corpo é mais do que uma simples orientação.
Seu amor sacrificial é a expressão da santa união conjugal. O amor verdadeiro fica evidente quando marido e mulher têm esta união espiritual, emocional e física. Efésios 5, 31 a 32. Grande mistério. Paulo apelou para Gênesis 2, 24, a primeira declaração de Deus sobre casamento nas Escrituras. O compromisso do casamento vem antes de todos os outros relacionamentos humanos. Uma só carne significa intimamente unidos. Esta expressão santifica o padrão bíblico de relacionamento conjugal heterossexual do pacto, incluindo a poligamia e o adultério. Aquilo que, a princípio, é uma ordem divina foi planejado em graça e amor para a mútua satisfação e prazer. Então, repito aqui, uma só carne significa intimamente unido. Esta expressão santifica o padrão bíblico de relacionamento conjugal heterossexual do pacto, excluindo a poligamia e o adultério, Pronto? Ficou bem aí? Entendido? Efésios 5:33. A esposa reverencia o marido. Ame e reverencie. Conclui e confirma o tema desta sessão. A principal responsabilidade do marido é amar sua esposa com um amor semelhante ao de Cristo. Reverencie o mesmo que grande respeito, temor. Palavra reverenciar, a mesma que você diz grande respeito ou temor. Concluindo, você já assistiu aqueles desenhos japoneses antigos que inspiravam a praticar a justiça, a ser íntegro, leal e dar o melhor? Quando pequeno, assistiu esses desenhos, tiraram algumas lições, não é? Diante das maiores batalhas e dificuldades, aflições e dores, sempre superava para a luta pelos seus ideais e defender seus amigos e senhorio. Para você que assistiu desenhos, para você que sabe, mas na verdade isso aqui é exemplo de alguém que assistiu, eu não assisti. Hoje em Cristo, o convite e as referências são diferentes, mas a ideia é a mesma. Como o nível subiu, não é mesmo? O apóstolo Paulo nos faz essa advertência. Sejam imitadores de Deus. E como se faz isso? Vivendo em amor, pureza nos atos e nas palavras, firmes na verdade e distante do pecado. Precisamos ser intencionais e fazer uma autoavaliação de tudo que rouba a nossa santificação e a nossa honra. Hábitos, relacionamentos ou bens, precisamos abrir mão, tomar a cruz e seguir o nosso Mestre. A nossa referência é muito alta e segui-lo é desafiador. Nosso referencial é Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós acabamos de comentar Efésios capítulo 5. E dizer para você, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do MyFJ, com todos os líderes de célula e colíderes de célula e componentes das células do MyFJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.